Olá, queridos. A paz do Eterno. O Eterno venha vos abençoar nesta noite, em nome de Yeshua. Quero deixar aqui uma palavra para os nossos amigos que nos assistem no Facebook, para aqueles que vão nos assistir nas redes sociais aí, ok? Eu quero deixar uma palavra para vocês, né? Já deixei aí o texto, Mateus 7:23. Bom, Mateus 7:23 deveria te causar tremor ao ler. Eu convido que você compartilhe, compartilhe o link para que outras pessoas sejam edificadas. Nosso canal é livre, então você pode mandar o link para os grupos que as pessoas vão conseguir assistir. Mas quem não assistir agora, poderão assistir depois que eu baixar e colocar no YouTube. Bom, estou enviando aqui para os nossos amigos, para os grupos aqui da Techuvá, no WhatsApp, e vamos lá. Mateus 7:21, em qualquer versão. Estou usando a de Jerusalém, mas pode ser qualquer outra. Vai dizer assim, vou ler a partir do 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas sim aquele que pratica a vontade do Pai que está nos céus. Bom, quem está falando aqui não é qualquer pessoa, não é um simples pastor, rabino, padre ou reverendo. É o mestre. O mestre está falando aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas, sim, aquele que pratica a vontade do Pai que está nos céus. Bom, primeiro paradigma. Aceitar Jesus como Salvador não basta. Reconhecê-lo como Messias não basta. Segundo as próprias palavras do Mestre. Não basta você acreditar, crer e reconhecer, se você não praticar. Palavras do Messias. Não é a palavra de um homem, de um teólogo, de um bacharel. Não é minha palavra. O Mestre está dizendo, ei, você pode me reconhecer. Você pode dizer que eu sou o teu Senhor, Adoni, Adoni. Em hebraico a palavra Adon é Senhor, com Yod, sufixo pronominal, significa meu Senhor. Você pode dizer meu Senhor, meu Senhor. Em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas. E aí, com as minhas palavras, eu acrescento. Em seu nome, eu abri congregações. Em seu nome, eu falei para milhares de pessoas no mundo. Em seu nome, eu rodei os países, as Américas, rodei o mundo, rodei a Ásia, fui para todos os países do mundo e preguei o Evangelho. E, segundo eu agora, no que eu acredito, isso aqui é só um resumo. E Yeshua está dizendo o seguinte, você pode reconhecer ele, acreditar que ele veio, existiu, pode levantar a mão em um culto, aceitar a ele, acreditar nele. Ele está dizendo aqui, em Mateus 7, a partir do 21, que isso não basta para a sua salvação. Eu lamento te decepcionar. Lamento decepcionar sua fé, que muitas das vezes foi baseado no que o pregador disse, não nas Escrituras. Baseado segundo a teologia da tua igreja. Baseado muitas das vezes segundo a teologia da tua religião. Não fundamentada na palavra. Mas eu tenho 30 anos que eu sou crente.
Eu sou crente há 40 anos. Eu sou dizimista. Isso não basta. Talvez te ensinaram um outro evangelho. Talvez você foi ensinado por uma outra doutrina, não pelas escrituras. Se você quiser alcançar a salvação, você vai ter que seguir o mestre. Não foi o próprio Paulo que disse: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus? Por que você não imita ele agora? Por que você não imita o que ele disse? O que está escrito aqui, irmão? Que muitas pessoas naquele dia vai dizer: eu preguei em seu nome, eu expulsei demônio, eu fiz milagres, eu preguei, eu reconheci o Senhor. E Yeshua vai dizer: isso não basta. Você deveria ter feito a vontade do Pai. Aí aqui nós vamos fazer uma exegese bem rápida. Ele vai dizer uma das palavras que deveria trazer temor aos ouvintes. Essa mensagem tinha que ser pregada todo o culto. Não uma vez na vida, outra na morte. Essa mensagem tinha que ser a doutrina principal da igreja. Deveria ser pregado de manhã, de tarde e de noite. Para que o povo inculcasse e entendesse que a vida no evangelho não é oba-oba. Você não está indo para umas férias. É uma responsabilidade. E se você não praticar, você vai nadar e vai morrer na praia. É esse o alerta que eu quero fazer para você que é cristão fiel, que é servo fiel, que é uma pessoa sincera. Vá para as Escrituras. Não acredite no que os homens dizem. Vai para a palavra. É ela que diz a verdade. Não é os homens, não é eu. Eu prego para milhares de pessoas. Prego no YouTube, no Facebook, prego pelo Zap. Eu tenho mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. No Facebook, não sei nem quantos mil. Mas a minha palavra não salva ninguém. Mas a palavra do Mestre salva. E todas as vezes que eu vou pregar uma mensagem, é baseada nas Escrituras. E eu estou baseando aqui segundo os ditos de Yeshua. Não é segundo os concílios judaicos. Eu não prego judaísmo para ninguém. Eu não prego que você tem que ser judeu. Eu prego que você tem que se converter. Eu prego que você tem que nascer de novo. Mas em nenhuma mensagem você vai dizer que você tem que ser judeu para ser salvo. Porque ser judeu não significa nada. Judeu é uma raça, é um povo. Eu sou judeu. Sou descendente. Mas isso não significa nada. Tem um personagem na Bíblia conhecido como Esaf. Esaú, era irmão de Jacó. Mas Esaf não era crente, não era santo, não temia Deus, não amava o eterno. Por que Deus escolheu Jacó? Jacó, apesar de errar na sua caminhada, amava Deus, se santificou, viveu uma vida, foi restaurado, viveu um tempo de experiências. Lá na frente está representando Abraão, está representando Isaac, e está sendo um dos líderes da casa de Israel. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esaú era descendente de Abraão. Quem foi Esaú? Não basta você ser filho de crente. Não basta você ser filho de judeu. Não basta você ser descendente de Abraão. Foi isso que Yeshua disse. Se você não cumprir os mandamentos do Pai, se você não fizer a vontade do Pai, você pode ser crente 500 anos, filho. Você não vai ser salvo. Não adianta os pregadores dizer, levantou a mão, aceita Jesus, tu está salvo. Isso é mentira. Isso é engano. Isso é voz da serpente. Porque nenhum homem no mundo pode contradizer o rabino dos rabinos, mestre dos mestres, rei dos reis, Yeshua HaMashiach. Os cristãos conhecem como Jesus. Mas aqui, não só nesse texto, eu posso esboçar aqui vários textos dizendo para você, você pode ser um frequentador de sinagoga. Quem eram os fariseus? Que Yeshua chamou de hipócritas. Você acha o quê? Que era alguém que desconhecia de Bíblia? Alguém que não ia ao culto? Os fariseus eram os primeiros a chegar dentro da sinagoga para pegar os melhores assentos. Os fariseus eram os escribas,
eram os copistas, eram os tradutores, eram os conhecedores da Bíblia. Mas Yeshua diz para eles: vocês são hipócritas. Por quê? Porque eles conheciam e não praticavam a palavra. Sabe qual é o segredo do mestre? Conhecer e praticar. Ei, você que está estudando a palavra, muitas das vezes nos procura no YouTube, nos procura nas redes sociais que quer aprender a palavra. Se tu não botar em prática o que você está aprendendo, não adianta nada. Não adianta nada você ter uma estante cheia de livros, 5.000 livros, e você não consegue botar de Sedaká em prática. Você não consegue perdoar, não consegue pedir perdão, não consegue honrar teu pai e tua mãe. Ei, para que tanto conhecimento? Para que uma estante de livros? Para quê? Se você não consegue praticar a palavra do Pai. Esse vídeo de hoje é para te clarear a mente. Não basta você ser crente, ou judeu, ou messiânico, se tu não cumprir a palavra do Pai. Nós estamos quase no fim. Quase no fim. Mateus 7, 21. No capítulo 7, ele vai falar, mas a mensagem dele começa no capítulo 5. Ele vai narrar um discurso. Vai chegar um momento que ele vai falar das estradas. Estrada apertada e do caminho largo. Que caminho você está vivendo? O que o teu pastor está pregando para você? Que o caminho é fácil? É fácil ir para o céu? Cuidado, hein? Cuidado que o próprio Messias, aqui nesse texto, no versículo 15, diz: acautelai-vos dos falsos profetas. Sabe o que é um falso profeta? É aquele que quer facilitar o teu caminho. É aquele que diz que você pode continuar vivendo essa vida que você está vivendo. Esse é falso profeta. Ah, basta vir para a minha igreja, se membrar aqui, você está salvo. Mentira. Não basta você se membrar, porque se membrar não significa nada. Mas se você pratica a palavra de Deus, aí sim, você terá um nome nos céus. Então, o próprio Mashiach está dizendo, se você segue o contexto do que Yeshua está falando no capítulo 7, no versículo 15, ele diz para os seus ouvintes, olha, cuidado com os falsos profetas. Falso profeta na Bíblia é aquele que dizia para o povo de Israel, ei, você pode servir a Deus e continuar na prostituição. Você pode servir a Deus e cometer idolatria. Você pode servir a Deus e praticar umas coisinhas aqui. Esse é o falso profeta. O verdadeiro profeta, Jeremias, chamando o povo para arrependimento. Ezequiel, falando de justiça, dizendo para o povo largar o pecado e voltar para a palavra. Os verdadeiros profetas não agradam os nossos ouvidos. Os verdadeiros profetas tocam na nossa ferida e diz para nós, larga essa vida de pecado, de idolatria, de engano, de mentira. Se teu pastor só fala palavras de mel e doçura, se o teu rabino não toca na tua ferida, ele tem algum problema. Cuidado. Yeshua não facilitou a nossa vida. Se você disser que ele facilitou, você desconhece de Bíblia. Eu falo da Bíblia para muitas pessoas, converso com muitos teólogos, pastores, amigos, converso com pessoas de todos os tipos de entendimento. Nesses anos ensinando a palavra, uma das coisas que eu tenho certeza do que eu vou falar aqui, muitas pessoas professam uma fé que elas não sabem o que estão vivendo ou praticando. Falam de um Deus que não conhecem. Quando a samaritana foi até Yeshua, o que a samaritana falou com Yeshua? Olha, o samaritano disse que o culto é aqui. Vocês dizem que o culto é em Jerusalém. O que Yeshua falou para ela? O que o Cristo falou para ela? Mulher, vocês adoram quem vocês não conhecem. Nós adoramos porque nós conhecemos. Adoramos quem nós conhecemos. Eu te pergunto,
Por que que Yeshua disse isso? Já parou para se perguntar? Por que que ele disse que a salvação veio dos judeus? Hein? Já parou para pensar nisso? Bom, você não sabe. Paulo diz, qual a importância de ser judeu? A eles foram entregues os oráculos de Deus. Os oráculos, as revelações, as alianças e as promessas. Onde o gentil entra aí, irmão Felipe? O gentil é enxertado em Israel. Quando você lê Deuteronômio, nas sinagogas, no sábado que foi ontem, começou a se falar do livro de Devarim, que é o livro do Deuteronômio. E o livro de Devarim tem coisas muito interessantes. Quando vai falar do Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? Pare para pensar. Deuteronômio 6,4. Ouça Israel. Yud Rei Vav Rei. Yahvé na Bíblia de Jerusalém. É o nosso Deus, Yahvé é um. É único. Portanto, amarás a Yahvé teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que hoje eu te ordeno estejam no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcarás. Por que Yeshua está falando para a samaritana? A salvação vem dos judeus. Porque os judeus aprendem desde pequeno que Yud Rei Vav Rei YHWH. O que é isso, irmão Felipe? É o nome de Deus. O Deus que apareceu para Moisés, que apareceu no Monte Sinai. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus Criador. Eu não reconheço outro Deus a não ser aquele que apareceu para Moisés. Se existe outros, eu não reconheço. Esse é o meu Deus. E aqui está dizendo, inculcarás a teus filhos. Sabe? Fala, noite e dia. Você só tem Israel, um Deus. E esse Deus é YHWH, que na Bíblia em português está Senhor. Senhor com letra maiúscula, do grego Kurios. Só que Kurios é um título. É uma outra questão que não dá para falar agora. Mas no texto hebraico está Yahvé, Yahuá, Yahué, Yehová. Possibilidade da pronúncia. O nome de Deus. Aquele que era, que é e que há de vir. O nome de Deus vem de uma raiz do verbo ravá. O verbo ser. Com sufixo Yod é, ele existe, ele causa existência, ele é existência. Por causa dele, o mundo existe. Por causa dele, eu existo. Simplificando, o Criador. O Deus de Israel não é uma divindade apenas que faz poder, que faz as coisas acontecerem, que pode abrir uma porta de emprego, que pode me dar um casamento. O Deus de Israel é muito mais do que isso. O Deus de Israel é o que cria, é o que criou, é o que causa a vida, é o que causa a existência, é o que me faz permanecer vivo, porque eu respiro. Você sabe quantas vezes você respira quando você está dormindo? Mais de 17 mil vezes. Só quando você está dormindo. O espírito entra, o espírito sai. A palavra ruah. Ruah no hebraico é vento, é fôlego. Quando o Eterno sopra sobre Adão, ele sopra ruah, espírito. E toda noite, seja você crente, judeu, plebeu, bárbaro, não importa. Você está vivo, porque ele te dá vida. É esse Deus que eu creio. E é esse Deus que mandou dizer para os meus filhos, você só tem ele como Deus. Você não tem outro. Ele é o teu Deus. É o Deus de Israel que eu sirvo. E o Mashiach aqui no capítulo 7 está dizendo, para você ser salvo, tem que fazer a vontade dele. Não importa se tu é judeu, se você é grego. Não importa de que raça você seja. Se você quer entrar na vida eterna, cumpra os mandamentos. Foi isso que Yeshua respondeu a um jovem furioso que chegou até Yeshua e disse, mestre bom, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que Yeshua falou para ele? Me aceita, levanta a mão. Foi isso? Se membro aqui na igreja, na sinagoga aqui de Cafarnaum, você vai ser salvo. Foi isso que ele disse? Cadê os bons de Bíblia? Cadê aqueles que leem a Bíblia?
Você leva sua Bíblia para a igreja? Quando o pastor está pregando, você vai ver se o que está ali mesmo. Mateus 19. Pesquise lá. O que Yeshua disse para aquele jovem rico? Quando o jovem rico disse para ele, ó mestre, o que eu devo fazer? Fazer é praticar. Yeshua disse, cumpra os mandamentos. Sabe o que me revolta? E eu fico muito revoltado. E eu tenho o meu direito. Eu conheci o evangelho com 12 anos. Que eu fui fazer parte de uma denominação. 12 anos. Hoje eu estou com 36. 12 anos. E quando eu fui ler a Bíblia, sem a ajuda da religião, eu descobri que o da Bíblia é um e o da religião é outro. Me desculpe se isso vai soar mal para você. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei lendo em português, eu não fiquei usando hebraico, não sabia nada de hebraico. Eu usei uma Bíblia comum. Quando você começa a ler os evangelhos, sem o óculos da religião, você vê que o Messias da Bíblia é um, e o que se prega aí é outro. O evangelho da Bíblia é um, mas o que se prega aí fora é outro. E não importa qual seja a denominação. Quando você fica um mês sem ir na igreja. Não acredita em mim, não. Quantos anos, meu filho, você não vai na igreja? São mais de 7 anos que eu não piso na igreja. Exceto quando eu fui no casamento do meu irmão. Mas para culto, são mais de 7 anos. Quando eu parei para ler, que ele disse para mim, leia as cartas de Paulo, comece por Atos. Quando eu comecei a ler, eu vi que o Messias era um, e o que se pregava na denominação que eu pertencia era outro. O evangelho da Bíblia é um, o que se prega aí fora é outro. Mas, meu irmão, você está generalizando? Não todos. Mas o que eu aprendi não tem nada a ver com as escrituras. E o que me revolta, me deixa revoltado, é que está tudo aqui. Estava tudo nas minhas mãos. Estava tudo nas minhas mãos. Era só eu parar e estudar. Era só eu ler. Aí eu te pergunto, a Bíblia é o livro mais vendido do planeta. Eu quero saber se ele é lido. Quantas vezes você leu a Bíblia? Quantas vezes você fez uma exegese? Você não precisa ser estudioso. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu tinha a 6ª série. Depois que eu terminei, fui terminando meus estudos. Eu não era nenhum PhD. Eu comecei a ler a Bíblia da vovó, porque Deus mandou eu ler, e eu comecei a estudar. É difícil você ver aqui em Mateus 7:21. Olha o que está escrito aqui. Então lhes direi, nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. O que é iniquidade? Você já parou para pesquisar no grego? Hoje nós temos a plataforma digital, entra no Google e pesquisa no grego o que significa anomia. Você vai aprender o que eu aprendi. O que é anomia, irmão Felipe? Que está aqui no português, iniquidade. Não procura um dicionário da sua igreja, não. Vai no grego. Tem muitos dicionários tendenciosos. Porque iniquidade não é maldade. Iniquidade vem do grego, é anomia. Anomia tem a partícula negativa, que é o a. Nomos é lei. Negação da lei. Contrário à lei. Aquelas pessoas que se afastaram da lei de Deus. Aquelas pessoas que foram contra a lei de Deus. Como que você pertence a uma igreja que diz que a lei foi anulada? Está chamando o Messias de mentiroso. Você vai acreditar no teu pastor ou no Messias da Bíblia? O Messias disse que não será salvo quem se afasta da lei de Deus. Aí você vai acreditar na tua igreja, na tua denominação? Ou você vai acreditar no Cristo que morreu, que ressuscitou? Que Deus você segue? O da igreja ou da Bíblia? É nas tuas mãos a decisão. E Yeshua falou claro, quem se afasta da lei, quem não pratica a lei, quem se afasta da Torá do Eterno, não entrará no reino de Deus. E se o meu Messias está falando a verdade, não tem pastor, não tem reverendo, não tem concílio de Nicéia que pode chamá-lo de mentiroso. Porque ele que disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse alerta é de alguém que pertenceu a mais de 20 anos na igreja evangélica. Eu não estou falando da igreja, eu estou falando de igreja evangélica, messiânica, não importa. Importa o seguinte,
para as escrituras que você tem que olhar, lendo ela, sem os olhos da religião. Porque quando eu comecei a analisar a Bíblia, e eu fiz essa pesquisa, e eu parei para Mateus 7:23, e eu vi que Yeshua disse, eu não reconhecerei quem viveu a vida longe das leis de Deus. Yeshua não vai te reconhecer, meu amigo, se você viveu a vida contra as leis do pai dele. Ele não vai te aceitar. Você pode ter carteirinha. Eu estou te falando, você pode ceiar todo mês. Você pode. Isso não quer dizer nada. Se você não está cumprindo os mandamentos do pai, você não vai ser reconhecido. Nem judeu, nem grego, nem troianos, se não fizer a vontade do pai. Aí você vai exclamar, ô irmão Felipe, então quem é que pode ser salvo? E eu vou te dizer, essa pergunta não é de hoje. Essa pergunta veio com os discípulos do Messias. Quando ouviram essas palavras, eles disseram, mestre, então, quem pode ser salvo? Sabe o que Yeshua falou? Aos homens, para Deus, o que é impossível, é possível. Os impossíveis do homem, é possível para Deus. Sabe o que significa? Que o possível, você vai ter que fazer. O possível, eu vou ter que fazer. E quando chegar ao impossível, ele faz por você. Mas enquanto você não chegou no impossível, não adianta. Não adianta você querer tirar a responsabilidade de você. Você vai ter que assumir. Você vai ter que pedir perdão. É impossível? Não. É impossível pedir perdão a alguém? Me responda. Não, não é impossível. Então faça. É impossível você ajudar o pobre ou necessitado? É impossível? Você pegar uma roupa, você tem 10 no teu armário. É impossível você dar uma roupa para quem não tem? Isso é impossível? Não, isso é possível. Então faça. É impossível você amar o seu próximo? Honrar teu pai e tua mãe? Será que é tão impossível honrar seu pai e sua mãe? É impossível isso? Não. Não é impossível. Quando as pessoas dizem assim, ninguém conseguiu cumprir a lei de Deus. Ué, peraí. Já ouviu falar de Enoque? Não, nunca ouviu falar de Enoque, né? Ué. Enoque andou todos os dias com Deus e Deus tomou para si. A Bíblia vai dizer, em Gênesis 26, anota na sua Bíblia, que Abraão cumpriu as leis, os decretos e os mandamentos. Veja na vida de Isaac. Tenta achar pecado na vida de Isaac. Me mostra. Me mostra Isaac transgredindo a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Eu não achei. Você encontrou? Eu não encontrei. Como é que diz que a pessoa não consegue cumprir as leis de Deus? Você pode me dizer, irmão Felipe, todos pecaram. Pecar, errar. Isso não significa que você vai ficar no erro toda a vida. Eu não estou dizendo que quem cumpre a lei de Deus nunca errou. Até Moisés errou. Sabia que Moisés matou um egípcio? Ele descumpriu uma lei? Descumpriu. Mas lá na frente Deus está testemunhando. Moisés, meu servo, o mais fiel da casa de Israel. Você pode ter sido um transgressor e pode ser hoje um cumpridor de leis de Deus. Como é que você consegue cumprir 90 mil leis no país e vem dizer que você não consegue cumprir algumas leis de Deus? Que desculpa é essa? Qual é a desculpa que você vai dar para o pai naquele dia? Ah, eu não consegui amar minha mãe. É? Ah, eu não consegui amar meu vizinho. Por que você não conseguiu? Ah, eu não consegui perdoar meu namorado, minha esposa. É? Então o céu está difícil para você mesmo. Se você não consegue perdoar, se você não tem coragem de pedir perdão, está difícil para você entrar no céu. É? Está difícil. Porque a Bíblia manda você amar o próximo, perdoar o próximo, ajudar o próximo. Então o que o Mashiach está falando aqui? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Hoje eu tenho aprendido que depois que você tem um encontro com o Pai verdadeiro, com as Escrituras,
Você tem uma concepção de reino diferente. Você enxerga a salvação de uma outra maneira. E uma das palavras mais aterrorizantes de Yeshua foi quando ele disse: se vocês não se arrependerem, vocês todos vão perecer. Ah, mas eu nunca li isso, não. Eu te pergunto. Nunca leu isso na Bíblia? Você já leu a Bíblia? Às vezes eu estou conversando com pessoas, eu falo versículo, a pessoa não sabe nem que existe aquele versículo. É? Mas você tem uma Bíblia em casa? Tenho. Mas você consegue passar 2 horas, 3 horas vendo um Titanic e não consegue ler a Bíblia 3 horas? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu me encantei tanto. No começo eu não conseguia. Mas como o Eterno mandou ler, ele colocou em mim a vontade de ler, eu comecei a ler. Eu li Atos dos Apóstolos numa madrugada, todinha. Comecei no primeiro, fui lá até o final. E se tivesse mais capítulos, eu continuaria lendo. E foi aí que o Eterno começou a abrir meus olhos. Comecei a enxergar, lendo a Bíblia, lendo a palavra. Eu quero alertar vocês. Esse vídeo é um alerta. Cuidado com o que você ouve na religião. Porque aqui é que está a tua resposta. Ah, mas aquele pastor faz sinais, e daí? Quem disse que sinais salvou quem? Eu acabei de ler aqui. Ah, meu pastor expulsa demônio, e daí? Salomão foi o homem mais sábio do mundo. E foi um feiticeiro. Você nunca leu isso na Bíblia? Ele fez altares a Macon, o Moloque, Asherá, Baal, Quemos, entre outros. É o homem mais sábio do planeta. E a Bíblia vai dizer que não vai existir um homem mais sábio que Salomão. Mas pecou, transgrediu e se desviou. Então pode fazer sinais à vontade. Uma vez eu vi um rabino falando, um Roche, e eu concordo com o que ele disse. O cara pode pregar e levitar. Se ele é contra a lei, eu paro de ouvir ele. Eu paro de ouvir ele. Não tem como um reino não ter leis. Todos os países do mundo mais seguros são os que têm as leis mais rígidas. E são os países que menos transgridem a lei. Por que as pessoas estão saindo do Brasil e estão indo para outros países? Por quê? Porque lá tem leis mais severas. Por que as pessoas estão mudando de país? Indo para países que as leis são mais severas? Porque lá não transgridem. A lei é boa, o mandamento santo, puro e bom. Quando a lei te diz, não matarás, isso é ruim? Não, isso é bom. Honra teu pai e tua mãe. Então a gente precisa decidir se nós estamos seguindo uma religião ou o Deus das Escrituras, o Deus criador dos céus e da terra. Amém? Deixa eu só aqui acompanhar o nosso amigo aqui. Shalom a todos aqueles que amam o Eterno. Amém? Aqui está o irmão Efraim Matos. Um grande abraço. Pedro Filho. Davi Lucas. Sim, irmão. Muito bom. O reconhecimento do Talmidim, discípulos do nosso Mashiach Yeshua. Não somente em palavras, mas sim na obediência às mitzvot. Sim, fé e obra. Sim. A fé sem obras é morta, né? O Tiago diz isso. Mas qual é o meu alerta? Meu alerta que eu sempre faço nos grupos, em todas as plataformas que a gente utiliza. Eu não tenho que dar crédito nem nos próprios discípulos de Yeshua, se eles não tiverem de acordo com o que Yeshua ensinou. Mas peraí. Palavra de Paulo. Isso aqui é a palavra de Paulo, isso aqui é a palavra de Yeshua. Você vai ficar com quem? Isso aqui é a palavra de Pedro. Isso aqui é a palavra de Yeshua. Você vai ficar com quem? Você vai ficar com Pedro? Então fica você com Pedro, porque eu vou ficar com Yeshua. Tudo que os discípulos falaram passam num filtro chamado Yeshua. Porque Yeshua disse, Mateus 5,17, não penseis que eu vim desatar a lei, afrouxá-la. Não vim. Vim tornar pleno. No texto quer dizer, eu vim encher o máximo. Aí lá o Yeshua vai dizer, quem ensina os mandamentos, os menores, e os cumpre, será grande
no reino dos céus. Megas no grego. Gadol no hebraico. Se você cumpre um mandamento pequeno, deixar a barba crescer, é um mandamento pequeno. Você não vai comparar deixar a barba crescer, honrar pai e mãe, qual que é maior? Claro que é honrar pai e mãe. Mas deixar a barba crescer é mitzvah. Eu não posso desvalorizar essa mitzvah por ser pequena. Porque Yeshua me ensinou que eu posso ensinar a deixar a barba e deixar a barba crescer. Mandamento do Mashiach. Ele disse, ensine e cumpra. É grande no reino de Deus. Aí as pessoas que são de alguma religião ou que não entendem a nossa fala, nos julgam muitas das vezes sem saber. Esses dias me perguntaram, mas Cristo veio cumprir a lei, tá? Ele veio cumprir e mandou seguir ele, mandou? O que ele mandou fazer? Faça diferente do que eu fiz ou faça o que eu fiz? Você que tem que me responder. Cristão evangélico, você que é de alguma religião, Yeshua, você que crê em Yeshua ou Jesus Cristo, quando ele pisou aqui na terra, ele cumpriu os mandamentos, disse para você fazer o quê? Faça diferente dele ou faça igual a ele? Pronto, a resposta está aí. Ele mandou você pegar a cruz e seguir ele, praticando e cumprindo. Quando ele estava lavando os pés dos discípulos, o que ele disse? Estou fazendo isso para que seja um exemplo, para que, assim como eu fiz, vocês façais. Eu estou dando exemplos para que vocês pratiquem o que eu estou praticando. Foi por isso que ele disse que era o caminho. O conhecimento de Yeshua não é filosófico, é prático. Ele ensina praticando e diz, faça igual. Porque é por isso que ele tinha discípulo. Por isso que os rabinos têm discípulo. O que é um discípulo? Não é simplesmente um aluno. Hoje, na linguagem de hoje, Talmidim não é só aluno. Talmidim observa o rabino e copia. O Talmidim olha como o rabino faz, pratica e vive e segue a forma na teórica e na prática. A teórica te ensina, a prática te aperfeiçoa. E Yeshua fez isso. Ele ensina a teórica, mas ele pratica o que ele está ensinando. O livro de Lucas, no livro de Atos, vai falar sobre isso. Não só o que ensinou, não só o que praticou, mas aquilo que praticou e ensinou. Yeshua primeiro vivia e ensinava. Para quê? Para que os seus ouvintes o copiassem, seguissem, fizessem o que ele estava praticando. Então, se você vive um evangelho diferente desse, não é o evangelho de Yeshua. Estou te pregando outro evangelho, filho. Você quer o evangelho de Yeshua? Veja a pessoa de Yeshua. Olhe o que ele praticou. Veja o que ele viveu. E faça como ele fez. Aí sim, você tem grande chance de entrar no mundo vindouro. Mas se você não copia o Cristo, aí vai ficar muito difícil mesmo. Ontem, minha filha falou assim, então, vão ser poucos os salvos, pai? Eu disse, sim. Exatamente isso. Ah, mas é muito triste saber, minha filha falou, é muito triste saber que são poucos que vão ser salvos. Filha. Mas essa é uma das palavras que nenhum homem pode jogar por terra. Não vai ser Martim Lutero, não vai ser John Wesley, não vai ser o Rabino Akiva. Nenhum homem vai poder desfazer o que Yeshua disse. Você pode procurar o monge, o pastor, o rabino, sei lá quem. Até o alienígena. Essa palavra não cai por terra. Yeshua disse, e ele disse, que nenhuma das suas palavras vão cair por terra. E ele disse, passa os céus, passa a terra, as minhas palavras não passarão. Porque as palavras que Yeshua disse foram ensinadas pelo Pai. E o Pai, já sabendo de tudo, como ele é aquele que projeta tudo, ensinou para o filho, meu filho, são poucos os que serão salvos, porque vão ser poucos que vão me seguir, vão fazer a minha vontade. Então não adianta, eu vou sair dessa igreja que esse pastor é rígido. Eu vou sair dessa igreja aqui
Porque ele fala muitas verdades. Ele diz que eu não posso viver no quinto casamento. Ah, eu vou largar essa igreja aqui, porque ele ensina que eu tenho que fazer isso e isso. Poxa, eu tenho que fazer tanta coisa. Eu quero ser livre para fazer o que eu quero. Não, não é essa liberdade que Yeshua nos deu. Não é essa. Então deixa eu te falar uma coisa. É para te assustar mesmo. É para deixar você uma pessoa pensante. Você deitar agora de noite no seu travesseiro e você pensar, como é que está a minha vida? Será que eu estou imitando o mestre? Será que eu estou copiando o mestre? Ou eu estou vivendo a vida de acordo com a minha vontade? Porque Yeshua disse que poucos serão salvos. Não adianta, filho. Se o caminho é estreito, ninguém vai largar-se o caminho de Deus. Se você quiser ser salvo, comece agora a mudar a sua vida. Ou você não vai ser. E se eu não mudar também, se eu não entrar no estreitinho, muitas pessoas acham assim. Eu já ouvi até de pastores. Você quer ser muito santo. Eu já ouvi isso. Pessoas falam isso, que ficam revoltadas com o que eu prego. O que eu prego, irmãos, eu não prego há 2 anos, eu prego desde que eu voltei para o Senhor. São mais de 10 anos no caminho do Senhor e eu prego essa palavra desse jeito. Porque fui chamado por Deus, não pelos homens. Eu prego porque eu não tenho nada com a religião, eu não tenho compromisso com a religião ABC, eu tenho compromisso com o eterno. É Ele que manda na minha vida. E é Ele que manda eu pregar. E é isso que eu prego. E eu te pergunto, você que acha que eu estou querendo ser santo demais, é para ser santo de menos? Me responde, você que vai ouvir essa filmagem, essa gravação, é para ser santo de menos? Como? Como que eu vou ser salvo, então? Me explica, você levantando a mão? Só que a Bíblia não me ensina isso. Ah, mas Paulo disse. O que eu tenho com Paulo? Eu já ensinei aqui. Palavras de Paulo, palavras de Yeshua. Você fica com quem? Com Paulo? Fique você com ele, eu não. Eu vou ficar com Yeshua. Mas, irmão Felipe, muitas das pessoas alegam aqui no meu canal, Paulo foi um homem que interpretou as palavras. Não vem com isso, não. Eu sei interpretar o que ele disse. E tá claro nas Escrituras que quem é santo, santifique-se ainda. Quem é puro, purifique-se ainda. E quem é sujo, suje-se mais. Se você quer salvação, você tem que estar renovado. Você tem que nascer de novo. Yeshua falou para Nicodemos. Quem é Nicodemos? O mestre da lei. O mestre da lei. Nicodemos, se o homem não nascer de novo, ele não entrará no reino de Deus. Nascer de novo. Ser transformado. Viver uma nova vida. Se você não viver uma nova vida, sua religiosidade, está falando, as pessoas olham Nicodemos. Quem é Nicodemos? Nicodemos era um crente da época. Era alguém que ia na sinagoga, ler a Bíblia, orar, fazer as orações, entregar o dízimo, a oferta. Esse é Nicodemos. Só que Nicodemos era uma pessoa do alto escalão do conhecimento. Era uma pessoa que conhecia a língua hebraica, aramaico. Ele era um PhD se fosse hoje. E isso que eu estou falando para ele, Nicodemos, seu conhecimento não serve se tu não praticar. Nicodemos, você pode falar hebraico, aramaico, grego, vários idiomas. Se tu não praticar, você não entrará no reino de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, se você não praticar a palavra do Eterno, você não vai entrar no reino de Deus. Eu não vou entrar, ninguém aqui vai entrar. Então, por que muitas pessoas ficam dizendo, você quer ser santo demais? Eu não quero ser santo demais, eu só estou copiando o que Yeshua disse. Eu estou pregando o que ele falou. Se você não gosta do que eu falo, você não está gostando do que ele disse. E aí eu te pergunto, eu estou seguindo o Cristo errado ou você que está seguindo? Porque eu estou seguindo o que ele disse. Ele mandou cumprir as leis de Deus. Ele mandou eu ensinar a palavra do Pai, o que ele pregou. Por que você está revoltado comigo? Sabe por que eu falo isso dessa forma? Porque são muitos anos. E às vezes alguns amigos aí da fé, né, que querem, né, dizer que eu estou errado no que eu prego. Quantas vezes eu abri aqui Talmud para ensinar? Quem me acompanha aqui no YouTube, no Facebook, todas as vezes eu uso as Escrituras.
Eu uso a palavra do Pai. E aqui eu estou usando Mateus 7:23. Eu estou usando Mateus 5:17. Eu estou usando os ditos do Machia. Você vai ficar com o Machia ou com o diz a igreja? A decisão é sua. Eu prego aquilo que Yeshua pregou. Eu prego aquilo que ele ensinou. E o que ele disse para os discípulos lá em Mateus 28? Mateus 28. Ide pelo mundo. Faça discípulos de todas as nações. E os ensinem a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. E eu te pergunto, você realmente conhece o Cristo? Conhece Yeshua? Eu vou usar a linguagem cristã. Você conhece Jesus mesmo? O que Jesus pregou? Você que é cristão, que está me ouvindo aqui, você que vai me ouvir amanhã, outro dia, no grupo, nos grupos, que Jesus você crê? Porque o Jesus que eu leio aqui, eu sou muito fiel no que eu leio ali, e o que eu estou lendo aqui, eu estou usando até uma Bíblia católica, tá aqui, ó. Você pode usar o que você quiser. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Você não dizer que eu estou usando a judaica. Você não dizer que eu estou usando o hebraico. Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica. E é ela que está dizendo, se tu não cumprir as leis do Pai, não basta ser membro de uma igreja, não basta ser membro de uma sinagoga. E aí, como é que fica agora? Aí os amigos pastores dizem assim, você quer ser santo demais. Santo é separado. Alguém se separou. Eu quero ser santo demais. Se você quer ser santo de menos, segue seu caminho. Que eu vou continuar pregando a palavra do Pai do jeito que ele me deu para pregar. Algumas pessoas acham que isso é meio rígido. O caminho é muito, muito rígido, irmão Felipe. É muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Foi isso que os discípulos ficaram impressionados. Yeshua pregava. Para a gente terminar aqui a live. Yeshua pregou lá em João 6. E vários discípulos voltaram atrás. Ele trouxe uma mensagem e vários discípulos voltaram atrás. E aí, a frase que foi dita foi a seguinte: quem é que pode resistir a essa pregação? Quem é que pode ouvir, aderir a essa mensagem? Aí os discípulos, Yeshua olhou para os discípulos, voltou um monte. 70. Aí ficou 12. Yeshua olhou para eles. E aí? Vocês não vão embora também, não? Que palavra dura de rabino, hein? Sabe por que Yeshua fez isso? Ele chacoalhou. Ele chacoalhou a videira. Sabe por quê? Ele não quer que pessoas sigam ele sem saber o que estão seguindo. Yeshua não deixou dúvida aos seus seguidores que o caminho é estreito, é doloroso, é difícil, não é fácil. Ele não deixou dúvida, ele não ficou de oba-oba com você. Quando te chamou, ele não disse que você ia para um parque de brinquedo, de brincadeira, de diversão. Ele disse para você que seria difícil, que o deserto é difícil, que a vida é difícil. E ele disse que você tinha que permanecer para ser vencedor. Quem é o vencedor? É o que chega na linha de chegada, é o que conquista. Como que você vai ser salvo se desiste no meio do caminho? Nós estamos falando aqui de algo que você tem que se preocupar. Eu não estou falando aqui de negócios. Eu estou falando aqui de prosperidade. Eu estou falando da sua salvação. Para onde vai sua alma? Você sabe que dia que Deus vai chamar o seu nome lá? Felipe. Pode ser daqui meia hora, 2 dias. E aí? Você não sabe o dia da tua ida. Eu não sei o dia da minha partida. Se ele me chamar hoje, e se ele te chamar agora? Como é que está a sua vida diante de Deus? Diante do Pai? Esse é o alerta que eu faço para você. O verdadeiro profeta na Bíblia, ele nunca falou palavras para agradar ninguém. Eu posso aqui falar vários. Natan, amigo de Davi. Quando Davi pecou, o que Natan disse para ele? Continua no seu pecado? Não, você é rei. Você foi uma
a carne é fraca. Foi isso que Natan disse para ele? Não. Davi entregou a palavra de Deus. Mesmo que Davi era um amigo. A amizade fica aqui do lado, tá? Agora eu vou te falar que Deus mandou falar. É assim, assim, assim. Quando Eli estava com a sua casa toda errada, o sacerdote Eli estava com a casa toda errada, passando a mão nos filhos, os filhos tudo errado, e Eli passando a mão nos filhos. Em vez de honrar o nome do Senhor, honrou mais... Sabe o que o Eterno falou? Eu honro os que me honram. Sabe a história de Eli? Eli, um sacerdote, que deixou a casa de Deus de qualquer maneira, deixou os filhos brincarem dentro da casa de Deus, fazerem coisas que não deveriam fazer, e não manteve a ordem. Sabe o que Deus fez com Eli, né? Não sei se você conhece a Bíblia, mas Eli foi um sacerdote. Quem substituiu Eli foi Samuel. Sabe por quê? Porque Eli não estava honrando o nome de Deus. Aí Eli morreu. Os filhos dele morreu. Até a nora dele morreu. Sabe por quê? Porque Deus disse, eu honro os que me honram. E Eli não consertou a casa dele. Eli não manteve os filhos dele na disciplina. Porque eram filhos, e ali era rígida. Mas o que Deus fez? Levantou Samuel. E o próprio Samuel profetizou a queda de Eli. Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está mendigando a sua oração, não está mendigando o seu serviço, ele nem precisa de você para nada. Deus, o Todo-Poderoso, o Mashiach, não precisa de você, muito menos de mim. E se você quer ele, corre atrás, filho. Porque ele não está mendigando a sua adoração. Se você não consegue orar, é perca para você. Ele continua sendo Deus. É dura essa palavra, é. É para te acordar. É para acordar os ouvintes. No mundo que tem tanta heresia se pregando, tanto engano, não se fala mais de salvação. Só se fala de recursos, de vitória, é conquista, é campanha. Cadê os pregadores que falam de salvação? Sabe o que o Senhor mandou eu pregar quando ele me trouxe para perto dele? Fale do pecado. Fale do pecado. E é isso que eu tenho feito. Desde que eu voltei, eu nunca mudei. Eu já perdi oportunidades na igreja, já fui desconsagrado numa assembleia, já fui humilhado, já perdi amigos. Mas eu não neguei o chamado de Deus na minha vida. Podia estar ganhando dinheiro em nome de Deus. Podia. O convite vem para vender ali, para vender aqui. Eu não comercializo a palavra de Deus. Eu não barganho com a palavra de Deus. Eu ensino de graça. Minhas portas estão abertas para falar da palavra, para ensinar. Porque há temor no meu coração acerca disso. Eu não me corrompo por causa disso. Então, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Não é para ter inscrito, não é para ter seguidores. Sabe, eu estou aqui para falar, eu estou preocupado com a sua salvação. Estou preocupado com a minha salvação. Com o que vai ser. É muito melhor esquecer, não é? É muito melhor a gente dormir e fazer de conta. Vamos fazer de conta aqui. Amanhã tem jogo, Vê um futebolzinho na televisão, um churrasquinho. Aí amanhã faz de conta que não existe morte, faz de conta que um dia eu não vou morrer, faz de conta que não existe julgamento. Mas deixa eu te falar. Você pode só fazer de conta. O dia do julgamento está marcado. O dia de Deus nos julgar já foi determinado. E não tem como correr dessa. Então, o alerta que eu faço para você. Não aceite o que eu falo ou o que os outros dizem. Vai para as Escrituras. Pede ao Eterno para te mostrar. Porque você abre a internet, é tanta heresia. Sabe? É prosperidade, é teologia daquilo. Cadê os arautos que falam da salvação? Por que Yeshua tanto falou de arrependimento? Por que Yeshua falou tão pouco do céu? E mais falou do inferno? Você nunca parou para pensar? Por que tanto falou do inferno? Por que tanto ele falou do inferno e falou menos do céu? Para pensar. Por que tanto ele batia no...
Arrependimento, arrependimento, muda, nasce de novo, arrependimento, larga o pecado, abandona essa vida, nasce de novo. Porque tanto ele disse que você tinha que ter uma nova vida, uma mudança na sua vida. Se ele se preocupou tanto em dizer para os seus ouvintes, você tem que mudar de vida. Você tem que ser diferente. E porque hoje se fala tanto de dinheiro, se o próprio Machia disse, quem fica preocupado com isso são os gentios. Leia Mateus 6. Não vos preocupeis com o que comer, mas é o corpo que o alimento, mas é o corpo que a veste, mas é a vida que o alimento. É os gentios, os pagãos, que se preocupam com as coisas. As aves do céu não semeiam e comem, porque o Pai as sustenta. Yeshua nos ensinou a nos preocupar com a salvação. Yeshua não quis que eu me preocupasse com os projetos humanos, com as faculdades da vida, com a vida circular. Ele se preocupava que você tivesse a consciência e dormisse pensando, será que eu vou ser salvo? Será que eu estou preparado? Será que eu estou no caminho estreito? E todos os dias ele pregava. Chegou um momento, ele ficou um ano e meio em Cafarnaum. 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio em Cafarnaum, depois que ele viu que o povo ouvia ele, todo dia ele pregando. Mateus 11, versículo 20. Ele viu que o povo não se arrependia. Ele ia na cidade de Betsaida, continuava vendo os altares pagãos, continuava vendo a imoralidade, continuava vendo a pornografia, continuava vendo a vida contra a Torá. As pessoas transgredindo as leis de Deus. Ele foi em Corazim e viu a mesma coisa. Ele chega em Cafarnaum e diz, eu estou pregando 1 ano e meio. E o povo não se arrepende. Aí você sabe o que ele disse lá? Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e Sidom tivesse feito os milagres, os prodígios e a palavra que foi pregada aqui, elas teriam permanecido. E tu, Cafarnaum, serás erguida até os céus? Não. Tu serás abatida ao inferno. Porque se em Sodoma fosse feito os sinais que foram feitos aqui, elas teriam permanecido até o dia de hoje. Yeshua disse, e lá o texto vai ser claro, e ele denunciou as cidades que não se arrependeram. A sua vida depende do arrependimento, meu irmão. E arrependimento não é um pensamento filosófico, é uma ação, é mudar. É aquele que rouba, parar de roubar. É aquele que mente, parar de falar mentira. É aquele que adultera, largar o adultério. É simples. É difícil de entender? Isso é arrependimento. Ah, eu pensei que, senti uma... Pai, me perdoa. Isso não é arrependimento, não. Pedir perdão não é arrependimento, não. Você está confessando e pedindo perdão. Isso não é arrependimento. Arrependimento é, eu estava no adultério, eu larguei. Eu estava na mentira, eu larguei. Eu estava na idolatria, eu larguei. Isso é arrependimento. Arrependimento não é falar, não é aquela tristeza. Ai, eu estou com a dor no coração. Não. Se o arrependimento não gerou uma ação, você não se arrependeu. Então que essa palavra entre no seu coração. Bom, Mateus 7, 23 tem que tirar o seu sono. Para que você aprenda que amanhã pode ser o dia do julgamento. Pode ser que amanhã os céus não estejam dessa forma, o mundo não esteja assim, e você vai estar diante do trono branco. E é isso que você tem que se preocupar. Fica preocupado demais com a faculdade, não. Um negócio, ganhar dinheiro, casar. Tem tanta gente preocupada com tanta coisa que vai passar, filho. Ontem eu tinha 18 anos. Minha filha era de colo. Vai fazer 18 anos. A vida passa. Hoje você está novo, amanhã você está com 60 anos. E tu, homem, o que dará a Deus? Yeshua falou disso tudo que eu estou falando aqui. Teve uma pessoa que estava preocupada em juntar.
Ah, vou derrubar um celeiro, vou construir um maior, para me ajuntar mais. Aí Yeshua disse, louco, hoje pedirão a sua alma. O que tu apresentarás diante de Deus? Sabe o que Yeshua está falando? Pessoas que estão preocupadas em tanto de ganhar, de conquistar, quer vencer na vida, tudo bem. Não sou contra você ter uma vida legal. Mas você se preocupar tanto com essas coisas, enquanto você se preocupa pela salvação da tua vida, deveria pensar nisso. Amém? Que o Eterno nos abençoe. Esse evangelho não se prega mais. Eu quase não ouço mensagens assim. Se existe alguma, eu não vi até agora, não estou vendo ultimamente. As mensagens que eu vi é muito de autoajuda, né? Porque você precisa vencer, Deus vai te levantar, você vai sair dessa situação. É sempre aquela autoajuda, né? É como se o homem, Deus fosse um garçom, né? Aí Deus tem que servir os meus caprichos. É bem assim o evangelho de hoje. É o Deus que serve todo mundo, né? E que não é servido. Eu não entendo esse evangelho de hoje, que Deus é um servente agora. Ele está servindo todo mundo. Agora, servir a ele. Cadê? Cadê o povo? Cadê? Você está servindo a ele? Você está honrando a ele? Você está orando? Ou você só está querendo que eu seja um garçom na tua vida? Dá. Eu quero. Peraí, irmão. Que Deus você está servindo? Eu vejo, às vezes, irmãos, 20 anos na religião, preguei igreja, ajudei a abrir igreja, dirigi igreja, eu conheço o que eu estou falando. Pessoas que vão no culto só para pedir e para agradecer. Cadê o culto de agradecimento? Antigamente, tinha um culto de agradecimento. Na Torá é o sacrifício de voto de agradecimento. As pessoas que vão na casa de Deus para agradecer. Antigamente tinha o culto de ação de graças. Às vezes se usa essa linguagem. Mas é o culto do agradecimento. Todar. Obrigado. Agradecer. Cadê as pessoas que vão? Não, hoje eu vou glorificar Deus para agradecer. Não para pedir. Sabe? Então, o evangelho de hoje está meio estranho. Está meio capitalista. Está industrializado. Está estranho. E os pregadores que falam do reino da salvação estão desaparecendo. Estão sumindo. Antigamente, eu lembro dessa época, que ser crente era uma vergonha. Como assim? Você andava na rua e a pessoa ria de você. Eu passei por isso. Eu aqui. Não era moda ser crente, andar com Bíblia. Aqui, ó. Se eu tinha vergonha de andar, só se fosse muito crente mesmo. Aí eu andava com a Bíblia na mão. Todo mundo olhava assim, você ficava meio assim. Hoje é moda ser crente. Eu tenho saudade de um tempo antigo. Mesmo que eu estava na religião cristã, eu não posso só olhar de forma pejorativa, tinha coisas muito boas, né? É claro que eu não entendia tudo, era uma criança na época, mas ser crente naquela época não é igual hoje, não. Não tinha tanto espaço na televisão, não tinha tanto espaço na mídia. Era um evangelho mais de oração, tinha muita vigília, tinha muita oração, tinha muita palavra de arrependimento. Eu cansei de ver profeta exortando contra pecado. E era coisa mesmo forte, verdadeiro. Hoje, não pode falar mais nada que o povo fica revoltado. Tempo atrás, veio uma notícia aí que um pastor estava pregando numa igreja falando contra o adultério, contra o divórcio. Aí o povo todo saiu da igreja e deixou o pastor sozinho dentro da igreja. Saiu todo mundo revoltado porque o pastor estava dizendo que Deus não é a favor do divórcio. E eu falei, oxe, o povo está assim agora? Aí deixou o pastor lá no vácuo, deixando o pastor sozinho na igreja. Metade da igreja saiu porque o pastor está pregando contra o pecado. Epa, eu não entendi nada. Então pregar contra o pecado agora é errado? Vale tudo agora? Posso tudo, né? Aquele que me fortalece, né? Às vezes distorce o texto, né? Sempre o Paulo, né? Usa as palavras do Paulo para falar posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo está falando de nudez, de fome. Não está falando disso, não. Posso todas as coisas naquele que me fortalece na dificuldade, na luta. Eu posso todas as coisas. Eu enfrento as dificuldades. Eu venço a fome, né? É isso que Paulo está falando. Só que, infelizmente, aquele evangelho, vou chamar o evangelho antigo, que mesmo que precisava de Torá, de um concertozinho, aquele evangelho ainda era um evangelho que eu posso dizer que era bom. Não o que a gente tem visto nos dias de hoje. É muito triste você ver as coisas do jeito que está. É muito triste você ver
Antigamente a igreja era pouca gente, hoje a igreja está tudo cheia. Cheia, isso às vezes tristece a gente. Está cheia, a igreja está triste? Não. Se o pastor pregar a palavra, sai tudo. Eu fui um pregador que pregava na Assembleia Anabatista, Metodista. Eu cansei de ver. O pastor não falava tudo o que queria falar, porque senão o povo largava. Eu não estou falando nenhuma inverdade aqui, estou falando que é fato. Prega a doutrina da Bíblia. Eu quero ver a igreja cheia. Tira o culto de prosperidade. Tira o culto da prosperidade, que isso não existe na Bíblia. Para de falar de autoajuda e começa só a falar de salvação. Eu quero ver. Fala do pecado todo culto. Começa a pregar o que eu estou falando aqui, todo culto. Tem que se consertar, que tem que largar o pecado, tem que largar isso, que tem que ser assim. Você não pode estar com um pé no mundo, um pé na igreja. Você tem que estar firmado na rocha. Começa a pregar. Eu quero ver a igreja cheia. Eu quero ver. O Cristo era um mentiroso. Aí você que escolhe. Ou Jesus falou mentira, ou o que estão falando aí fora é verdade. Porque Yeshua falou que o caminho é estreito, a porta estreita, e poucos queriam alcançar a vida eterna. Então, meus irmãos, para finalizar aqui, quero só dar um abraço aqui ao Richardson Mário Faustino de Oliveira. Um abraço, meu irmão, sempre acompanhando, Armando Santos, aqueles que entraram e saíram aqui, né? Davi Lucas, as pessoas têm uma ideia muito contraditória do nosso Rav Yeshua. Sim, verdade. Ele desmascarou os dogmas criados em cima das mitzvot, né? Amém. Armando dos Santos. Tempos difíceis, trabalhosos, verdade. Quero agradecer Yudi Revavre, Deus Altíssimo. Bem certinho, o povo perece por falta de conhecimento. É um detalhe, Yudi Revavre. Lá em Rocheias 6, 4, o povo perece por falta de conhecimento da Torá, né? O contexto lá diz isso. E a culpa é do sacerdote, que parou de pregar a Torá. Esse é o contexto. O sacerdote parou de pregar a Torá, o povo perece. Esse é o texto, esse é o contexto ali, né? Richardson, Edmilson, Davi Lucas, e um abraço a todos vocês. Bom, Gerson sempre está acompanhando a gente. Um abraço a todos vocês, eu quero desejar um abraço a todos, e aqueles que estiveram aqui conosco, né? Laila Tove, Baruchem, Alexandre Coutinho, e assim vai. Bom, um abraço a todos vocês, queria deixar registrado aqui, tá bom? Compartilhe os vídeos na sua página e edifique outras pessoas, amém? Enquanto há tempo, o Yeshua falou para trabalhar. Então, quando a gente tem a oportunidade e pode trabalhar para o reino, a gente vai trabalhar, tá bom? Um abraço a todos vocês, um grande abraço, Alexandra, que o Eterno venha vos abençoar, abençoa nosso irmão, ok? Andréia e todos mais, amém? Um abraço, em nome de Yeshua.